A paz do Senhor, igreja. Meus filhos disseram de novo, mãe. Mais uma vez. Então, irmãos, hoje eu confesso que a gente sabe que vai pregar um mês, né? Pregar não, trazer uma mensagem que eu não me sinto pregadora. Eu falo do Senhor, das coisas que Ele fez na minha vida, é o meu testemunho e amém. Então, eu tinha feito o mês, já tinha começado desde o começo do mês. Estou ali e ouvi pregações e fiz pesquisa. Pensei até como Natália, que eu pensei em cânticos, né? Eu vou pegar uma florzinha de sarão, um lírio, e vou pedir para a Duda colocar. Aí, mas nada disso o Senhor quis. E ontem eu não desmanchei, que chegar para uma outra ocasião oportuna. Mas tive que fazer outra. E a gente tem que fazer o que o Senhor quer, né? Filho obediente tem que obedecer. E eu gostaria de estar dizendo hoje aqui que eu sou do meu amado e Ele é meu. Eu continuo sendo e vocês também. Mas o Senhor já confirmou tudo aqui na boca da Natália. Ela trouxe Isaías, trouxe de novo Isaías. É isso, Senhor. A gente tem que fazer o que o Senhor quer, né? Então, e o pai corrige os filhos que amam, né? Passa por mim primeiro, que eu só venha realmente dizer aquilo que uma missionária massa falou, que o Senhor quer dizer. Só que parece que tem uma redinha assim já ainda, assim, que nem naqueles desenhos saindo da boca, né? Então aqui em Isaías 46, e eu lembrei também da Josi, né? Que a Josi falou esses dias, gente, eu fiz 3 vezes, e não era aquilo que o Senhor queria falar, ah, meu Deus, eu fazendo e lembrando. Aí estou pensando só na Josi. Isaías 46. Na verdade, eu vou ler todo o capítulo, que não é grande, mas é para falar mais só do versículo 11. Mas eu vou ler, como eu sou uma pessoa que não fala muito, né? Então, começa tipo, com uma exortação, mas é para mim também, porque muitas vezes as coisas não estão de acordo com o que Deus quer, e Ele chama, né? E a gente tem que ouvir. Então fala assim: Bel se inclina, Nebo se abaixa. Os seus ídolos são levados por animais de carga. As imagens que são levadas por aí são pesadas, um fardo para os exaustos. Este é o versículo 1, né? E antes que eu leia todo, quando eu já estava vendo isso aqui, eu lembrei da Nossa Senhora lá do Monte Serrato, que o exército carregando, né? Se torna pesado, né? E o nosso Deus não tem peso nenhum, né? E o exército para carregar a santa. Aí eu já fui lembrando daquilo. Aí ele fala assim no 2: juntos eles se abaixam e se inclinam, incapazes de salvar o fardo. Eles mesmos vão para o cativeiro. Escuta-me, ó casa de Jacó, todos vocês que restam da nação de Israel, vocês a quem eu tenho sustentado, desde que foram concebidos e que tenho carregado desde o seu nascimento. Olha só, né? Eu tenho todo o esboço aqui, mas aqui Deus já vai falando de uma maneira, né? Vocês e eu, desde que fomos concebidos, temos sido sustentados por esse Deus maravilhoso, né? Eu falei que nem ia falar nada daqui, só ir para o 11.
E ainda assim nos voltamos para deuses estranhos. Não para Santa, não para o Santo Antônio, não. Alguma coisa que a gente tem em casa, ou alguma coisa que a gente tem a fazer que está prestando mais atenção do que a Deus. Mas a gente, o Senhor nos perdoa, né? Porque Davi, ele falou assim, Senhor, perdoa os meus pecados, desconheço e os intencionais. Né? São 2 tipos de pecado. Vocês aqui eu tenho sustentado desde que foram concebidos e eu tenho carregado desde o seu nascimento, mesmo na sua velhice, quando tiverem cabelos brancos, assim que nem alguns irmãos aqui, né? O Alcides ali, o resto está tudo novo. Isso aqui é uma igreja nova, né? Só as tintas. Deus abençoe. Eu fiz, e eu os levarei, e eu os sustentarei, e eu os salvarei. Olha que maravilha de Deus, né? É como ele fala lá no começo em Isaías 1, né? Diz que não vai escutar, não vai fazer, mas se você se voltar para mim, não é? Aí lá para o fim do versículo 80 que também está dizendo a mesma coisa. Com quem vocês vão comparar-me? No 5. A quem me considerarão igual? A quem vocês me assemelharão para que sejamos comparados? Alguns derramam o ouro de suas bolsas e pesam prata na balança. Contratam o ourive para transformar isso num Deus. Inclinam-se e o adoram. Então, o que aquele povo fez lá, né? No começo, né? Quando Moisés demorou, Deus disse, vai lá vocês, que eles já começaram, né? É só um pouquinho, é só sair um pouquinho do prumo que já começa, né? Disse que as igrejas, elas poderiam, as igrejas crentes, ter anjos aqui nas paredes, aquelas coisas, mas não dá, porque senão o povo vai começar. Né? É uma tendência que nós temos para fazer isso, né? E no 7, ergam-no no ombro, erguem-no no ombro e o carregam, ponham em pé em seu lugar e ali ele fica. Daquele local não consegue se mexer. Embora alguém o invoque, ele não responde. É incapaz de salvá-lo de seus problemas. Eu lembrei agora do pastor, que ele disse, né, que ele queria aquele carro, queria porque queria, né? A missionária não queria. Aí vem aquela velha história do escutou Sara, né? Às vezes é bom escutar Sara, né? Lembre-se disto e gravem na mente. Acolham no íntimo, ó rebeldes. Lembre das coisas passadas, das coisas muito antigas. Eu sou Deus e não há nenhum outro. Eu sou Deus e não há nenhum como eu. Desde o início faço conhecido o fim desses tempos remotos que ainda virá. Digo, meu propósito permanecerá em pé e farei tudo que me agrada. Do Oriente eu convoco uma ave de rapina, e uma terra bem distante, um homem para cumprir o meu propósito. O que eu disse, isso eu farei acontecer, e o que planejei, isso farei. Esse é o versículo chave aqui para mim, tá? Que o Senhor ele vai fazer, queira ou não queira, ele é Deus e ele faz do jeito que ele quer e bem entender e acabou e ponto. Não é assim? E o que ele faz é bom. Mas muitas vezes a gente não entende, vai entender agora, só depois. Né? Aí no 12, escute-me, vocês de coração obstinado. Vocês que estão longe da retidão, eu estou trazendo para perto. Ele já está fazendo isso. Eu estou trazendo. Já está vindo, já está chegando. Eu não sei o que vocês estão esperando, mas eu sei que todo mundo tem um projeto e todo mundo tem algo para fazer que Deus ainda não fez. Ele disse que ele já está fazendo, ele já está trazendo. Aleluia. Eu estou fazendo, é agora. Eu entendo que é no presente, né?
Eu estou trazendo e eu estou fazendo. Então não é Cristian, o Senhor está fazendo mesmo. Porque os pregadores costumam dizer, eu não sei o que é que você veio buscar aqui. Ora, você veio buscar Deus, você veio adorar. O que é que você veio fazer? Adorar. Adorar que minha irmã cantou aí é o que importa, é o que interessa. É o que nós nascemos, somos feitos para adorar. Aleluia. Aí ele falou, estou trazendo para perto a minha retidão e ela não está distante. E a minha salvação não será adiada. Concederei salvação a Sião, e meu esplendor a Israel. É a gente, né? Embora a gente seja tão teimosinho, mas o Senhor disse que está fazendo tudo isso, trazendo, e a salvação, ele concederei a salvação a Sião, o meu esplendor na terra de Israel. Amém? Aleluia. Eu poderia até já encerrar aqui, mas eu fiz um esboço. E fala assim, que Deus é o nosso Deus. Eu não combinei nada com a Natália, né? Porque eu combinei com a Flávia, eu não vi a Flávia também. Mas eu gostaria que depois ela cantasse esse louvor que ela cantou agora com o vídeo, né? Porque ela falou em Isaías, falou que desse Deus também, eu falei, olha isso. Quem é? Que Deus é o nosso Deus? Deu uma pergunta, né? E nesse capítulo 46, que eu li agora, ele fala a nação de Judá, exortando quanto aos ídolos, quanto a gente tem que se apegar a coisas que não é necessário, ou feito coisa. Estava falando para a Carol. Ela disse, irmã, você está tão bonita. Eu falei, mas essa roupa é velha. Porque a roupa de crente é velha. Porque crente usa o quê? É desse jeito que o crente veste. Então isso aqui tem muitos anos. Eu creio que uns 20. Mas a gente compra roupa por quê? Porque a gente acha que não está na moda, que não sei. Mas a roupa está lá, boazinha, isso não acaba nunca. A gente tem que até que dar, passar, não é isso? E nem a roupa daquele povo não envelheceu, e nem o pé. Eu não sei se o sapato dele crescia, eu não sei como ele, o pé crescia ou era o sapato, né? Porque ele não fica com o mesmo pé do mesmo tamanho, né? Mas é isso. Então o Senhor, ele deixa aqui para nós uma verdade bem clara, de que ele é o único Deus. E a gente observa como esse exemplo aqui, né, nos versículos 5 e 9, que diz, onde Deus diz, a quem me comparareis, para que eu lhe seja igual? E que coisa semelhante confrontareis comigo? Eu sou Deus, ele diz, e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim. Vocês conhecem alguém mais poderoso? Tem alguém que se acha, mas não está nem, né? Que aí fala, está se achando. Mas ninguém, eu não conheço ninguém, né? Então só existe esse Deus. Eu acho que eu sou mesmo discípulo do pastor Paulo, você está tudo rindo. Né? E aqui, a escrever, gente, meu Deus do céu. E o que Deus fala? Eu disse, em Hebreus 1, vai dizer assim, havendo Deus, outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras, né? Muitas vezes, de fato, no passado, Deus falou muitas vezes, falou a Adão, falou a Eva no ato da criação, ele falou também a Noé, falou a Abraão, falou a Moisés, falou a Davi, Salomão, também com seus profetas, né? A gente sabe que Deus falou e fala, e Ele revela tudo que Ele quer, e é do jeito que Ele quer. No Salmo 115, no versículo 5, afirma que os ídolos têm boca e não falam, mas o nosso Deus fala, e fala com o ser humano. Gente, toda vez que Deus falou comigo, eu queria que ele dissesse, minha filha amada, tal. Não, mas sempre foi para me repreender.
Uma vez eu estava sentada na porta de casa e passou uma senhora levando um marido numa cadeira de rodas. Aí eu olhei para ser a vista. Aí no meu coração, escutei Deus falou assim: tu está vendo a minha serva? Nem liguei. Aí de novo, tu está vendo a minha serva? Ela, tá bom, Senhor, tá bom, eu estou vendo. Né? Então o Senhor fala. Né? É igual o Espírito Santo é que vem o carro o caminhão, né? Dos caminhoneiros, que quando vai de ré faz aquele pim, está quase fazendo o negócio, mas tu, meu Deus, isso aí está errado, né? Aí volta, e sempre o Senhor está falando, e principalmente para crente, fala na igreja, fala na Bíblia, fala pela boca do irmão. Muitas vezes a gente é teimoso. Eu conheço a irmã que se a gente for falar para ela alguma coisa, não é daqui não, tá? Ela é da França. Aí a irmã fala assim: não é assim que Deus fala comigo, né? Não tem gente que é assim, desse jeito? Então tá bom, então espera, né? E ele fala no trovão, no Salmos 81:7. Vai falar assim, olha, alguns versículos eu copiei. Na sua aflição, vocês clamaram, e eu os livrei do esconderijo dos trovões e lhe respondi. E eu lhe pus à prova nas águas de Meribá. Né? Fala também aqui, em Números 22, ele fala através do animal. Os irmãos sabem aquela história lá da jumenta, né? E ela falou: mas por que você está me batendo? Deixa eu ver que fica melhor do que eu falando. Então o Senhor abriu a boca da jumenta e ela disse a Balaão: o que foi que lhe fiz para você me bater 3 vezes? Né? Eu sempre não fui obediente e agora você bate. E às vezes a gente até se sente mesmo como uma jumenta. Muitas vezes eu me sinto como está falando e a pessoa não escuta até acontecer. Principalmente a gente que é mãe, né? Não vai por ali. Mas não sabe, não sei o que, até. Porque a gente mãe, a gente tem uma maneira de fazer assim. Escora a pessoa para um lado e para o outro. Quando Deus, ele não faz assim, ele deixa cair. Né? Para levantar e fazer agora da maneira certa. Mas a gente mãe sempre quer dar aquele jeitinho brasileiro. Né? Mas não era assim não, peraí. E se outra pessoa está falando, eu não sei nem porque eu estou falando, se é o pai, mas não, ele não queria fazer assim, né? Já vamos advogando. E ele também falou pela jumenta, falou através de um anjo, quando falou do nascimento de Jesus, né? Que Jesus ia nascer, ia ser para a virgem, e ela teria um filho, está aqui em Lucas 1:26-28. Fala através de um anjo aqui no nascimento de Jesus, quando foi predito. No 6º mês, Deus enviou o anjo a Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia. E no 27, uma virgem prometida em casamento. E certo homem, José, descendente de Davi. E o nome da virgem era Maria. E o anjo, aproximando-se dela, disse: agraciada, o Senhor está com vocês. Agraciados, o Senhor está com vocês. Que saíram da sua casa e vieram para cá escutar a palavra de Deus e adorar o Senhor. Somos mais que vencedores, somos gratos, como disse o irmão. Porque o Senhor nos trouxe aqui. Nós viemos fazer o quê aqui? Adorá-lo. Não viemos ganhar nenhum presente. Viemos adorá-lo e agradecer. Porque Ele disse que Ele nos sustentou desde que fomos concebidos, até os cabelos brancos. E a gente ainda faz certas coisinhas, né? Mas que o Senhor nos perdoe nessa noite. Glória a Deus.
E olha como eu escrevi, meu Deus do céu. O que Deus fala? Ele disse, não, eu já li. Ainda hoje, Deus fala conosco através da palavra, através do seu servo, através das circunstâncias. E quando oramos, a gente tem nós, os humanos, temos o costume de orar e depois se levantar. Mas tem que ficar um pouquinho ali de joelhos, esperando Deus responder, né? Mas nossa pressa é tão grande que já vamos levantando. Como é que Deus vai responder? Se você não ficou ali, né? Eu fiz isso uma certa vez e foi tremendo o que Deus falou depois. Era uma decepção grande, que eu queria que algo acontecesse, desse certo, e aquilo não deu certo. E eu continuei de joelho, chorando, e não tinha mais nada para dizer para Deus, mas Ele me conhece, Ele sabe, e conhece cada um de vocês, como foi falado aqui, desde o dia que você foi formado, desde o dia que você foi concebido, né? E o Senhor falou assim, olha, a minha graça te basta. Aleluia. Aí eu pude entender, porque eu fiquei. Eu não tinha nem para onde ir, então acabava que eu estava, né? A minha graça, e o que é que eu preciso mais se eu tenho a graça do Senhor? Aquilo não ia dar certo. Depois eu entendi, mas teve que passar vários dias, tempo, meses, não sei, para me entender que aquilo não era bom para mim. Era um desejo meu, mas não estava no coração de Deus, não estava alinhado com a vontade de Deus. Temos um menino aqui hoje, porque estava alinhado à oração com o coração de Deus. Por isso ele está aqui. Aleluia. Obrigada, Jesus. Né? Porque foi pedido e estava no centro do coração de Deus, da vontade dele. Né? E oramos por outras pessoas que se foram, porque assim aprova o Senhor. Né? Como o coleguinha do Léo, né? E tantas outras pessoas, mas ele está aqui. E que bonito é você, meu filho. E Deus te abençoe. Então a nossa atitude deve ser de servido, né? Está nos Salmos, não é nos Salmos, que é Hebreus 3, 7 e 8, mas eu acho que eu nem escrevi o versículo. Que maravilha! Temos um Deus que fala e pedimos, e Ele é o nosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E o Deus que cumpre, e Ele disse aqui onde eu li em Isaías 46, eu cumprirei. Se o que você está pedindo estiver alinhado com a vontade de Deus, Ele diz, eu cumprirei. E quem está dizendo é Ele, não é a irmã Vanusa, a pastora Vanusa, não. Quem está dizendo é o Senhor. Se estiver alinhado com a vontade de Deus, Ele vai cumprir. Porque Ele é Deus, dono de tudo, e Ele faz. Tem um hino, um velho hino cantado pelo povo de Deus que diz assim, a certa altura, Deus dá-nos promessa, Deus cumpre o que diz. De fato, o Deus que fala, o Deus que promete, é também o Deus que cumpre. Vivemos num mundo onde pessoas dificilmente creem no que alguém fala, não é? Porque são tantas coisas, tanta mentira, tantas que a pessoa está falando assim, será que vai fazer mesmo? Né? Será que faz? Mas Deus não. Né? Ele é fiel, Ele não mente e Ele cumpre. Falou e prometeu. Coisas difíceis, mas cumpriu. Ele falou a Sara, a Abraão, que ele falou que eles não têm um filho. Quem acreditar? Uma mulher de 90 anos, e
aquele cento e pouco já ia vir esse livro. Até se apressaram, né? Como Sara deu aquele jeitinho que tá a briga aí até hoje de Samuel, né? Inventou de Agar teu filho. E os irmãos sabem o que aconteceu. Porque aqui hoje só tem crente. Não dá nem para fazer apelo, né? Todo mundo é crente. Mas você não vai tratar se alguém tem uma oração. Louvado seja o nome do Senhor. Então, o Deus que promete é o Deus que cumpre. Ele é fiel, ele não mente, ele cumpre. Falou e prometeu, coisas difíceis, mas cumpriu, né? Nem lá de Sara e Abraão. Disse, o que ele disse em termos de aplicar seus juízos também cumpriu. Veio o dilúvio, a destruição de Sodoma e Gomorra e outros. Então, ele não só... como é que se diz? O pecado, ele não é Deus que castiga a gente, é a consequência. Eu tenho uma conhecida minha, também ela não é daqui dessa igreja, ela é da França. E a tia dela foi uma mulher, como se diria assim, que bebeu, fumou, era uma mulher da noite. E depois, quando já estava na velhice, ela teve as doenças que causou aquilo dela ter feito, como é que se fala? Deixou o corpo, estragou com o corpo, né? Porque não diz que você é o que come. Então, se você leva uma vida dissoluta, depois vai ter as consequências. Aí ela disse que a doutora falou assim para ela. Então, ela dizendo, olha, ela disse que a médica ela falou que a tia agora está sem... Quer dizer, não deu vida nenhuma para ela, não deu crédito mais para a vida dela, né? Aí ela disse, quem falou cirrose, não sei lá o que ela disse. Aí a tia dela falou assim, quem falou que o médico disse isso? Ele disse que é a consequência. É a consequência, ela falou sem entender, mas realmente é a consequência. A gente não vai, jamais Deus vai querer que eu pague uma coisa que eu não fiz. O irmão Celina vai pelos pecados dela, e assim por diante, ninguém vai pagar porque ninguém fez. Cada um vai responder por si, né? Então, há muitas referências bíblicas que afirmam que Deus cumpre o que diz. Aqui tem um texto em Josué 23, 14. Dá para colocar aí, Duda? Eu acho que é na internet dos textos. Josué 23, 14. Você acha aqui? Eu achei. Agora estou prestes a ir pelo caminho de toda a terra. Vocês sabem, lá no fundo do coração e da alma, que nenhuma das boas promessas que o Senhor, seu Deus, lhe fez, deixou de se cumprir. Todas se cumpriram e nenhuma falhou. Né? Entre várias referências, uma das mais eloquentes e belas é a de Número, né? Número 23, 19, que ele fala, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura veria ele e não faria? Ou falaria e não confirmaria? Nós estamos falando aqui de Deus, do grande eu sou. Apesar da irmã Vanusa falar assim, calminho e baixinho, mas é Deus que eu estou falando. É poderoso, o grande eu sou. Ele que prometeu e ele faz. Podemos estar certos e seguros, tranquilos, de que Deus jamais deixaria de cumprir. Fiel e cabalmente o que ele disse. Se ele disse, ele vai fazer. E
Dias eu conversando com a minha irmã sanguínea, né, de sangue, e ela, mas você não tem uma casa? Eu digo, eu tenho nada, eu tenho uma promessa. Quando eu morrer, eu vou levar a casa? Você já viu algum buraco para casa? Só vai, se tiver para mim, né? Glória a Deus. Senão vou pôr lá na gaveta mesmo. Mas a promessa é de que minha família seria salva. É por isso que eu estou firme nos pés desse Deus. E dizer que é tudo muito feliz, não é nada. É difícil. É simples ser cristão e ao mesmo tempo é difícil. É negar-se, é o evangelho de cruz. É todo mundo vai e você não vai. Você vai pela contramão. Né? É desse jeito. Então o que nós temos é uma promessa. Porque dessa terra aqui não vamos levar nada. Aleluia. Estamos peregrinando aqui. O que Deus executa, o que Deus quer, executa. Ele vai fazer. Como já falamos aqui, ele não é homem para que minta. Se você tem algo que Deus prometeu para você, ele vai fazer. O que Deus quer intervir. Eu estou que nem Faustão, escrevo eu mesmo e não sei o que está escrito. O que Deus quer é que Deus age. O Deus intervém, o Deus que opera, o Deus que trabalha. E há um episódio até um tanto pitoresco na narrativa bíblica, né, que está em 1 Reis 18, 27, que mostra o profeta Elias em um tom zombeteiro, dizendo aos profetas de Baal que clamasse em alta voz, em altas vozes. Podia ser que ele estivesse viajando, podia ser que ele estivesse dormindo, ou foi esvaziar o ventre, né? Assim que a Bíblia fala. Mas o nosso Deus não dorme, o guarda de Israel não toscaneja, ele está atento, está perto, está presente e está agindo. Glória a Deus. E a gente sabe muito bem dessa história de Elias, né? É tremenda. Vai lá, chama teu Deus, faz essas coisas, né? E nem o que a gente vive, eu vi, a irmã me mostrou um vídeo ontem que foi uma coisa horrível. Mas aqueles deuses, eles não fazem nada, eles não ficam em paz, eles não têm poder como o nosso Deus, né? Precisa estava lá, como é que chama? A estátua, né? Tem boca, mas não fala, tem nariz, não chega, é isso. Muito diferente do nosso Deus. Ele está enganado só. Mas em nome de Jesus a gente vai continuar orando. E o Deus que executa os seus projetos e propósito de Deus, os propósitos de Deus são lindos. Paulo diz em Romanos 8, 28, que tudo coopera para o bem. Eu estou ficando igual o pastor de Deus, estou treinando, hein? Até os versículos sem ler. Está longe, viu, pastor? Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Cristo. Né? E que maravilha! Sabemos se Deus está executando os seus intentos, os seus planos, os seus propósitos. E como é que Deus executa? Olhamos um pouco através desses textos, Isaías 64, 4. Desde os tempos antigos, ninguém ouviu, nenhum ouvido percebeu, olho nenhum viu outro Deus além de ti. Não há, desde os tempos antigos, né?
que trabalha para aqueles que neles esperam. Amém? Vamos estar concluindo. Enquanto o mundo está correndo atrás de tantas filosofias, de tantas formas de cultos religiosos e exóticos, muitos não sabem em quem crer, como crer. Nesta hora, quando muitos estão criando os seus propósitos, os seus próprios deuses, nós podemos nos aquietar, nos alegrar e com segurança testemunhar que temos um Deus, o verdadeiro Deus. E que Deus é o nosso Deus? É o Deus que fala, é o Deus que cumpre o que diz e o Deus que executa os seus propósitos. Eu gostaria de perguntar, porque todo mundo é crente aqui, né? Se alguém quer uma oração, se alguém quer se reconciliar. Enquanto a irmã Natália traz o grupo de louvor aqui, para cantar o louvor. Tinha uma oração para o pastor Paulo. Que Não, mas não é eu que vou terminar. Amém? E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.